Olá, buscador da longevidade saudável. Hoje eu tenho o grande prazer de apresentar um conterrâneo meu, muito mais conhecido do que eu, Samuel Dalalaste, médico aqui de Porto Alegre, e que fala muito sobre desenvolvimento da saúde. Ele tem, inclusive, a tese de que doença não existe, só existe saúde. Meu querido Samuel, obrigado pela tua gentileza de estar conosco aqui. E me diz uma coisa, é possível para todo mundo viver mais de 100 anos, mantendo saúde, produtividade, energia, lucidez, continuando a trabalhar para tornar esse mundo melhor? Bronal, eu não vou responder a tua pergunta, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou perguntar para você, você conhece alguém, pelo menos uma pessoa, que conseguiu chegar aos 100 anos ou passar dos 100 anos com essa lucidez que você fala, com autonomia? Conhece uma pessoa? Sim, conheço. Então é possível. Tudo que uma pessoa conseguiu fazer, é possível ir para a Lua? É possível, né? Agora, por que poucas pessoas conseguem isso? Que eu acho que é aí o cerne da questão, né? Essa é a pergunta do milhão. Por que a gente analisa hoje a expectativa de vida, a longevidade, e percebe que pouquíssimas pessoas chegam lá daquele jeito que nós gostaríamos de chegar, enquanto que a maioria vai se perdendo no meio do caminho, vai sendo amputado, né? Vai amputando apêndice, amputando vesícula, amputando uma perna, vai perdendo autonomia, cognição, memória, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem, né? Mas é possível. Então, não é só uma questão de genética? Bom, aí depende... Não, depende não, mas aí eu vou falar um pouco da minha... A minha resposta, ela é baseada em tempos diferentes meu, né? Por exemplo, quando eu me formei médico, eu responderia diferente para você. Eu falaria assim, não, o que importa é a genética, né? Por quê? Eu nasci, eu fui criado, eu fiz uma faculdade de medicina acreditando que o que iria fazer com que eu pudesse ser um velhinho com mais saúde ou menos estaria associado à genética. Inclusive, esse pavor bateu na minha porta por muito tempo, porque se eu analisasse a genética da minha família, ela não é uma coisa que me conforta, né? Porque eu tenho um avô diabético que amputou 2 pernas, eu tenho um outro avô que morreu com Alzheimer, que consumiu todo o cérebro dele, eu tenho uma avó que vegetou 6 anos numa cama, num leito, antes de morrer, ela fazia cocô por uma bolsa de plástico na barriga, ela era traqueostomizada, sondada. Então, olhando aquilo, eu tinha medo de envelhecer. Então, eu confesso que foi libertador para mim quando eu tive acesso à informação real, a informação de que nós não somos reféns da nossa genética, de forma alguma. Nós somos reféns dos nossos hábitos de vida, que é o que a gente chama hoje de epigenética, né? Porque esse termo é muito novo, as pessoas até já ouviram falar, mas eventualmente aquela coisa, mas epigenética, o que é isso, né? O que é epi? Então, eu gosto até de estratificar a palavra, né? Porque, principalmente se tem mulher nos assistindo, né? Toda mulher ela já ouviu a palavra epiderme, porque ela vai na dermato, ela quer tratar a epiderme dela, né? O que é a epiderme? É a parte que está acima da derme, né? Então, epi é o radical que significa acima de alguma coisa. Então, o que é epigenética? Acima da genética, existe uma ciência que estuda os reais fatores que podem modificar uma expressão genética, né? Basicamente isso. Nós somos seres formados por genes, e isso foi um projeto lindo, maravilhoso, custeado aí pelo governo americano, que foi o projeto Genoma. 2003, o projeto Genoma nos trouxe acesso lá aos genes, né? 26, 27 mil genes que compõem o nosso corpo. Só que o que teve de mais bonito no genoma, para mim, não foi nem conhecer o gene, foi entender que esses genes se combinam formando expressões genéticas e que você não pode mudar o teu gene, né?
você não tem essa capacidade, mas você pode mudar a tua expressão genética. E a doença, ela até pode estar escrita no gene. Você pode ter nascido com aquela inscrição, igual o boi, né? Boi que é marcado na fazenda, lá na bunda, com aquela brasa quente lá, faz o tss, né? Grava lá o símbolo do dono da fazenda, fica lá na bunda do boi. Aquilo aí está marcado, aquilo aí não sai mais, né? A genética é isso aí, está marcado. Você pode ter nascido com um polimorfismo lá para um câncer de próstata, um polimorfismo para um Alzheimer, mas a grande sacada, o cerne de tudo é entender que você não tem que expressar o que está marcado. Você pode viver a vida toda com aquele gene marcado para a doença e você não manifestar a doença porque você inibiu a expressão genética daquela doença. Isso é epigenética. E é isso que faz com que depois que nós, médicos, né, conheçamos isso, a gente não tem mais como ir para um consultório médico e não querer trabalhar nisso com o nosso paciente. Porque senão a gente se torna o quê? A gente se torna uma marionete barata da indústria farmacêutica, né? Que fala assim, não tem o que fazer, espera ficar doente e aí toma remédio para o resto da vida, né? Então, assim, foi libertador para mim, como ser humano pessoal e como profissional, ter esse conhecimento, né, de que eu não tenho obrigatoriamente que amputar minha perna quando eu ficar velho, fazer cocô por um saco de plástico na barriga e muito menos conviver com um cérebro que não funciona. Então, aí eu tive que mudar toda a minha vida. Eu tive que mudar o Samuel Pessoa, que tem uma origem italiana, que nasceu em Caxias do Sul, que recebeu toda aquela cadeia afetiva alimentar que veio do bisavô, que passou para o vô, que passou para o pai, que passou para mim, né? Aquela comida rica em farinha, em queijo, em vinho, né? Então eu tive que mudar a minha alimentação por completo e tive também que mudar no meu consultório, porque senão eu me sentiria um picareta, né? um charlatão indo todo dia para o meu consultório trabalhar e sabendo que o que eu estava dando para o meu paciente era nada, né? Perto do que eu poderia dar para ele se eu ensinasse ele como modificar a expressão genética dele. Samuel, as pessoas jovens estão rindo sozinhos. Mas então eu posso manter essa minha juventude até idades muito avançadas. Mas tem algumas pessoas que estão nos assistindo aqui que têm, como tu citaste, assim, tem a genética para diabetes e já estão manifestando diabetes, já estão tomando glifagem, estão tomando insulina. Essas pessoas podem reverter esse processo, recuperar a saúde, curar as doenças e depois manter a saúde até idades avançadas, ou essas pessoas não têm mais chances? Olha, eu costumo dizer no meu consultório para os pacientes que chegam aqui doentes e que eu percebo que a doença foi fruto de maus tratos durante décadas, eu falo assim, que eu sinto até uma certa raivinha de saber que eles ainda podem se curar. Porque eu digo assim, você fez tudo de errado por 3, 4 décadas e teu corpo ainda pode se curar. Porque eu digo assim, a vontade era de dizer, agora tu aguenta isso. Agora tu vai viver dentro desse corpo doente para tu aprender tudo que tu fez de errado, né? Porque dá. Claro que isso, a gente quando fala de medicina tem que ter o discernimento aqui de não fazer promessas falsas, né? Isso é muito importante. Quando eu trabalho com longevidade, eu falo para o meu paciente, eu digo, eu gosto de deixar isso claro no consultório. Eu falo assim, ô João, é importante você entender que eu estou te dizendo que se você dormir melhor, tomar mais água, se exercitar, comer uma comida natural, orgânica, que você tem muito menos probabilidade de adoecer. Eu não estou falando que você não vai adoecer, né? Porque eu gosto de fazer uma analogia com dirigir na cidade, né? Eu vou falar para ti, olha, se você, que é uma pessoa que está acostumada a dirigir teu carro na cidade a 160 km por hora, se você passar a dirigir a 40 por hora, a probabilidade de acidente é muito menor. Mas quer dizer que você não pode bater o carro? Claro que pode. Mas se você, além de a chance ser muito menor, se você bater, o estrago também é menor, né? O risco de vida é menor.
Então, a gente trabalha com probabilidades. Aí, pegando esse gancho do que você falou aí, sobre o diabetes, que sim, hoje é o que acomete a maioria das pessoas do mundo, e mais da metade nem sabe que tem diabetes, porque vai no médico fazer o check-up, olha para a glicose de jejum, a glicose de jejum está em 95, aí está tudo certo, ninguém olhou para a insulina desse indivíduo. A maioria tem uma insulina lá em 25, 30, mostrando que o pâncreas está trabalhando em excesso, está trabalhando 3, 4, 5 vezes mais para manter uma glicose, e ele acha que está tudo certo, porque a glicose está menor que 100, né? A maioria, então, não tem nem conhecimento sobre o seu estado de regulação insulino-glicêmico, né? E vai vivendo a vida. Mas os que já sabem que são diabéticos, infelizmente, a imensa maioria acha que isso é uma condenação que não tem volta, né? E eu gosto de explicar para o paciente que a gente estratifica isso, divide. Tem o paciente diabético que já é usuário de insulina, porque o pâncreas dele já não funciona mais, e tem o paciente que não usa insulina, que está tomando medicamento, como os que você citou aí, né? Questão de glifagem, glibenclamida, hoje está em alta aí também Ozempic, liraglutida, todos esses medicamentos. Ele tem uma produção de insulina. O problema é que a insulina dele não está funcionando, né? Então, esse cara, esse que ainda produz insulina e é diabético, esse eu posso afirmar, 100% de chance de reversão. Eu posso afirmar, 101% de chance de reversão. Só que o que acontece? Infelizmente, quando eu propor para o paciente o que ele tem que fazer para essa reversão, 98% vai dizer, Deus o livre. Eu prefiro continuar minha vida do jeito que está, comendo o que eu gosto, e eu tomo um remedinho, né? É o que a maioria vai falar. É tão ruim assim as ações para reverter uma doença? É horrível, As pessoas não Ronaldo. querem? É horrível, sabe por quê? Porque você tem que. Olha a dificuldade. Cara, você tem que botar um tênis no pé todo dia e tem que ir para a rua caminhar. É horrível isso. Pensa que, lógico, isso, né? Na era do elevador, da escada rolante, do carro, você ainda ir para a rua e caminhar, imagina, isso é coisa de louco, né? Com toda a tecnologia, carro elétrico, daqui uns dias o carro voa, e você ir para a rua caminhar é coisa do passado, não se faz mais isso, Ronaldo, não é? Certo, é. Você tem que também, olha a loucura, olha quão louco é o reverter um diabetes. Você tem que abolir, eliminar produtos alimentícios. Você tem que passar a se alimentar apenas de alimento e não de produto alimentício. Você tem que comer comida sem rótulo. Então, isso é loucura demais, né? Com toda a tecnologia, todo o investimento da indústria alimentícia para fabricar alimentos que cada vez têm maior prazo de validade, por que eu não vou aderir a isso? Por que eu vou voltar no tempo e vou comer comida da horta, aquela comida que estraga? Isso é loucura, Ronaldo. Então, né, eu prefiro tomar um remedinho todo dia e me enganar, que eu estou me enganando, porque a minha glicose vai estar mais baixa, e eu sigo minha vida comendo esses alimentos que até então geraram um diabetes em mim, mas que vão gerar outras doenças, porque eu não estou tratando a minha saúde, eu estou mascarando números, eu estou baixando meu número de glicose, entendeu? Agora, é importante entender que até mesmo esse paciente que já está na fase de usar insulina, até esse pode reverter, se for pego no início, né? Você tem que pegar logo no início, onde o pâncreas ainda tem o fôlego, né? Eu brinco, é aquela pessoa que morreu, mas eu tenho alguns minutos para fazer uma respiração boca a boca e trazer ela de volta. Depois que morreu, passou ali 2 dias morto, eu não trago mais de volta, entendeu? Então, em relação ao diabetes, que foi muito bem trazido por você, porque é hoje a maior doença, não é nem doença, né? O diabetes é um estado metabólico, né? Que está acometendo a maior parte das pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm barriga. Barriga é igual a resistência insulínica, é igual a diabetes, é igual a síndrome metabólica. E está cheio de gordinho olhando a glicose de jejum e falando, esse médico aí é louco, tá falando um monte de besteira, porque eu sou gordinho e estou saudável. Não existe gordinho saudável. Assim como nem todo magro é saudável. Importantíssimo falar isso. Eu posso afirmar,
todo paciente com gordura visceral está doente. Por quê? Porque gordura visceral é um tecido endocrinológico que produz hormônio, e não nenhum hormônio bom. Só produz hormônio para doença. Citocina pró-inflamatória, interleucina 1, 2, 6, fator de necrose tumoral, ativa Toll-like receptor 4, uma bagunça hormonal que leva à inflamação. Então, todo paciente com barriga é doente, mas nem todo paciente magro é saudável, porque ele pode ser magro tomando Coca Zero, comendo pão integral 14 grãos, com queijinho ricota lac-free, com peito de peru light, com o lanchinho da tarde dele é um Belvita ou um clube social integral. Ele está magro, porque a comida dele tem pouca caloria e quando a gente analisa o que ele está comendo um monte de comida que só inflama, né? E colocasse bem esse aspecto do magro, porque se observa nos estudos de pessoas que têm infarto do miocárdio jovem, a grande maioria são magros, porque a gordura não está na barriga, a gordura está nas artérias, né? É claro, depois de um tempo os gordos ganham essa luta. Mas, Samuel, as pessoas estão loucas para saber quais são as tuas principais dicas. Vamos começar assim, dicas por ordem de prioridade para conquistar uma longevidade saudável. Pô, me complicou, hein, Ronaldo? Por ordem de prioridade. Vamos lá. Eu também quero aprender contigo. Então, eu vou tentar botar numa escala aí de prioridade, tá? Bom, assim, ó, como eu bem te contei aqui, a minha formação, meu método de enxergar a medicina vem mudando nos últimos 10 anos aí, tá? Eu tive uma formação clássica, cartesiana, onde eu acreditava realmente que a função do médico na sociedade era tratar doenças, né? Hoje eu já mudei, eu já enxergo que o médico tem como função promover saúde. E quando isso der um probleminha, aí sim ele vai tratar a doença pontualmente. E dentro desse processo de busca por informação, e também, às vezes, a minha busca por informação ela não vem de livros ou de artigo científico, e sim do meu próprio laboratório, que é o meu consultório. Fazer consulta todo dia faz com que a gente possa analisar o perfil de paciente. E aí eu vou te dizer uma coisa aqui, ó, que até nunca nem fiz esse vídeo para o meu YouTube, tá? Talvez estou falando pela primeira vez. Eu vou te confessar que, pelo que eu percebo dentro do consultório, se existe algo que é supremo, acima da alimentação que você consome, acima de fazer exercício físico ou de qualquer outra coisa dessas que a gente fala nas nossas redes sociais, é a questão associada à cabeça boa, a otimismo, positivismo, pessoa feliz. Aquela pessoa que acorda de manhã e ela escolhe ser feliz acima de qualquer coisa, acima dos problemas, da falta de dinheiro, da crise econômica. Aquela pessoa que busca, ela nem busca, porque não é algo que ela faz força. Ela é assim. É um instinto dela, é um inconsciente dela. A pessoa ser feliz, sabe? Buscar a felicidade nas coisas pequenas. Aquela pessoa que ela não atribui que a felicidade dela está associada a trocar de carro, a viajar de primeira classe, a conhecer 25 países. Não, ela é feliz com o que ela tem. Isso faz uma diferença enorme. E dentro desse escopo, eu ainda vou trazer mais coisas. Eu gosto muito de estudar neurociência. Gosto muito de estudar o que os artigos publicados por pessoas que se dedicam a estudar o comportamento humano, o cérebro humano e o que o cérebro humano, como que o cérebro humano pode interferir no resto do corpo. E dentro disso, eu posso hoje falar, hoje eu posso, 10 anos atrás eu não poderia, eu seria queimado em praça pública como bruxo, falando de coisas associadas a esoterismo, né? Hoje eu posso afirmar, porque tem publicação científica mostrando, que existem alguns sentimentos que modificam expressões genéticas, que modificam status hormonal, e dentro deles, gratidão. Exercer a gratidão todo dia é curativo. E isso está provado. Não é mais o Samuel esotérico, bruxo. Hoje tem estudo mostrando que o sentimento
mais antioxidativo, mais capaz de reverter danos no corpo é a gratidão. Então, ser grato, mas não é a gratidão aquela que você tem que ser desobrigado, isso é educação. É entender a diferença entre educação e gratidão. A gratidão é você acordar e ser grato por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida, pela cama que você pôde dormir, pela coberta que te aqueceu, pelo banho quentinho maravilhoso que você tem, pela comida no teu prato, pelos amigos, pela família, pelo consultório, pela agenda cheia, grato a tudo, né? Isso eu posso afirmar que faz uma diferença enorme na longevidade. E outros dois sentimentos andam juntos disso: perdão e autoaceitação. O perdão verdadeiro, aquele de você perdoar, de você entender que essa vida ela é muito fugaz, ela é muito passageira, e que a gente ficar guardando mágoa, rancor por coisa que os outros fizeram para nós, é aquilo, né? É você tá bebendo o veneno, querendo que ele faça mal para o outro, né? Ele está fazendo mal para você. O guardar rancor adoece, a raiva adoece, sentimentos ruins adoecem. E a autoaceitação, que é você se aceitar como você é, não ficar se cobrando coisas. Hoje é muito comum isso, né? Redes sociais, a gente olha lá, pô, eu me formei, sei lá, eu sou advogado, aí eu olho na rede social lá, nossa, os advogados que se formaram na minha turma estão tudo melhor que eu, tem um que comprou um jatinho, eu ainda estou aqui trabalhando aqui de empregado no escritório, eu ainda não consegui isso, eu sou ruim, eu sou burro, eu não sou capaz. Esse sentimento, ele adoece, ele inflama. Então, autoaceitação, né? Esses três sentimentos, para mim, eu falo muito disso dentro do meu consultório. Hoje eu estou cada vez mais psicólogo e psiquiatra do meu paciente do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu falei muito disso, né? Estou aqui usando o nosso tempo para falar disso, porque realmente faz a diferença. A maneira como você leva a tua vida, a leveza que você leva a tua vida, vai fazer diferença lá na frente. A gente percebe isso. Os velhos que a gente conhece de 100 anos, 105 anos, são tudo faceiro. São velhos que dão risada, estão felizes, né? A gente dificilmente conhece um velho lá de 100 anos rancoroso, com a cara fechada. É muito difícil, muito difícil. Bom, esse é o primeiro ponto. Você concorda comigo, Ronaldo? Perfeito, adorei tu começar por esse ponto aí. Achei sensacional, porque o nome que o pessoal está usando é mindset. A mentalidade é o que faz nós decidirmos ir para a saúde ou ir para a doença. Parabéns por ter escolhido esse como primeiro item. E isso eu vou te falar, tá? Isso faz parte da minha experiência de consultório. Eu vejo que as pessoas que mais rapidamente se curam são essas pessoas bem-humoradas, alegres, bem resolvidas. E aí, em segundo lugar, agora, eu já não consigo mais agora pontuar, segundo, terceiro, vai andar tudo meio junto, a questão da alimentação, né? Ao longo da nossa existência como seres humanos aqui, nós fomos perdendo muito essa relação com a alimentação. Qual é a relação correta? Ela é uma relação de sobrevivência. Nós temos que comer para sobreviver. E falar isso entristece as pessoas, porque as pessoas elas comem por prazer, né? Houve uma mudança na relação com a comida. Quando a gente analisa na natureza, quando a gente olha... Quando eu pergunto para você, Ronaldo, toda vez que você viu uma imagem do ursinho panda lá no canal da Natural Geographic, lá, o que ele está comendo? Ele não está com bambu? Sempre com bambu? Você já viu um panda comendo banana, comendo milho, comendo laranja? Aí você vai falar, ué, Samuel, mas qual o problema? É tudo saudável, laranja, milho, banana. Mas para o panda não é. Ele come o que ele precisa para atender a necessidade fisiológica dele. Quem come o milho é a galinha, não é o panda. Quem come a banana é o macaco, né? Então, cada espécie come o que precisa para se manter viva. E nós temos a dádiva de sermos uma espécie que temos como necessidade fisiológica não comer bambu, milho ou banana, e sim toda a diversidade do planeta. A gente vai para uma horta e colhe lá cenoura,
morango, né? A gente colhe aipim, mandioca, a gente consome, pode consumir de tudo, lógico, sabendo quantidades, sabendo como combinar, né? Mas a gente tem papila gustativa para nos dar prazer comendo isso. Agora, ao longo da vida, essas papilas foram roubadas por uma indústria que, obviamente, entendeu que o jeito de ganhar dinheiro é colocar aditivo químico numa comida a ponto de fazer com que a gente consuma muito mais do que a gente precisa e que a gente queira consumir aquilo incessantemente como um vício, né? Nosso primeiro contato depois do leite materno foi com o Danoninho, que a nossa mãe aprendeu na televisão que o Danoninho equivale por um bifinho. Então, horas, que maravilha, eu não tenho tempo de cozinhar, porque eu também estou cheia de coisa para fazer, vou dar para o meu filho um bifinho em forma de Danoninho. E ali já tinha açúcar. E depois a gente foi vítima de uma papinha, aquelas papinhas de criança com glutamato monossódico, e aí já começou a ter disruptor de botão gustativo na língua. E isso fez com que hoje nós crescêssemos com uma visão de comida diferente. Agora a comida não serve mais para viver, ela serve para recompensa, para comemorações, para prazer. Quando eu estou triste, eu vou comer para ficar feliz. E se eu comer açúcar, eu vou ficar feliz. Se eu estou muito feliz, eu vou comer para comemorar. Então, essa relação torta com a alimentação, ela tem que ser resgatada, né? A gente tem que resgatar, ressignificar o alimento na vida. O alimento, ele pode nos dar prazer, é claro que sim, mas não esse prazer do córtex gustativo, sim o prazer da papila gustativa. Não é o prazer do vício, o prazer que a cocaína me dá, que o álcool me dá, que o crack me dá, que o êxtase me dá. Esse é o prazer que a comida está nos dando. Nós estamos buscando comida por esse mesmo prazer que qualquer outra droga daria igual. Então, a gente tem que resgatar aquele prazer de sentir um tempero na língua, né? Sentir aquela combinação agridoce, aquela coisa que realmente a comida pode dar para a gente. E aí, entender também que existe limite, né? Quando eu estou falando, o nosso foco aqui é falar em longevidade. Então, assim, um dos critérios mais importantes para a longevidade é comer pouco, é levantar da mesa com um pouquinho de fome. Isso que é dito lá pelos nossos ancestrais é uma grande verdade, levantar da mesa com fome, né? Comer 80% e deixar 20%, que é a restrição calórica, né? Restrição calórica contínua, RCC. RCC mostra o mesmo benefício do jejum. Está provado isso, né? O prêmio Nobel lá do japonês, aquele em 2016, mostrando o jejum e a autofagia, que é uma das grandes sacadas para a longevidade, está provado. Restrição calórica contínua tem o mesmo efeito celular do que o jejum. Então, aprender a comer pouco, fazer uma restrição de 20% a 25% das calorias necessárias do dia. Isso está provado, isso tem ciência por trás, isso modula telômero. E vamos falar de telômero, né? Porque falar de longevidade sem falar de telômero vai ficar faltando alguma coisa aqui, né? Porque as teorias do envelhecimento são várias, são várias. A principal aí, a primeira foi a teoria do estresse oxidativo, que a gente até pode falar aqui também sobre isso, mas uma das teorias, que já não é mais teoria, né? A gente ainda continua falando teoria de envelhecimento. Uma das coisas que é um fato do envelhecimento é o encurtamento do telômero, né? Nós somos feitos por cromossomos, e os cromossomos, eles são assim, eles são um xizinho, né? Todo desenho de cromossomo é um xizinho. E aqui na pontinha do cromossomo, nas pontas, a gente tem, então, uma parte que a gente chama ali de telômero. E esse telômero ele vai diminuindo, encurtando, encurtando. A cada divisão celular, a gente encurta o telômero até que chega um momento que acabou. Não tem mais telômero, e aí a gente está condenado mesmo à morte, né? E existe uma enzima que comanda esse encurtamento, que é a telomerase. Telomerase vai modulando esse encurtamento aí, né? Se encurta mais, se encurta menos. E a gente sabe que essa enzima, a telomerase, ela é suscetível a algumas coisas. Tem coisas que vão fazer com que ela
trabalhe de forma a prevenir o encurtamento ou não, né? E, casualmente, depois que se descobriu a ação da telomerase e a importância dela, começaram os estudos em cima disso. E olha que coisa, olha que coincidência, Ronaldo. Quer ver? Vamos falar tudo que já tem prova científica que modula a telomerase. Meditação, já está provado que a meditação modula a telomerase. Atividade física, sono reparador, gerenciamento do estresse, alimentação natural. Olha aí, tudo que a gente sabe que são os pilares da longevidade modula a telomerase. Então, começa a ficar chato ser um médico da saúde, porque a gente fica repetindo as mesmas coisas. Perdeu a graça, não tem novidade, né? Exatamente isso. A gente parece que está falando uma linguagem primária, né? Porque eu me sinto assim. Eu gosto quando tu fala médico da saúde, porque, na verdade, nós somos muito mais médicos de saúde do que médicos de doença, né? Exatamente. É aquilo que eu falei. Trabalhamos promovendo a saúde e também tratamos doença, mas sempre com o foco primário em promover a saúde. E que mais que as pessoas podem fazer para evoluir com saúde? Vamos lá, tá gostoso esse papo, tá gostoso. Então, a alimentação, eu acho que pilar primordial, né? E claro, não vamos esgotar aqui, a ideia não é esgotar e ensinar as pessoas a comerem, né? A gente faz isso nas nossas redes sociais e nem na minha rede social eu sou enfático nisso, porque eu sempre costumo finalizar meus vídeos falando: procura um nutricionista para te ajudar nisso. Mas eu sempre dou ênfase em explicar que tem diversos tipos de nutricionista, né? Infelizmente, o curso de nutrição, assim como o curso de medicina, ele forma profissionais com um conhecimento um pouco defasado. Todo curso, né, universitário, ele, quando terminou, você recebeu o diploma, já está defasado o modelo, o método, né? E a nutrição tem esse problema. Ela forma hoje muitos nutricionistas com aquele conceito da contagem calórica, contar a caloria. E aí vem aquela dieta que eu te falei aí, uma dieta com contagem calórica do pão integral, do queijo light, do peito de peru light, de uma água de coco light, dentro de uma caixinha com validade estendida. Então, assim, tem que cuidar. Quando você procura um nutricionista, você tem que, antes disso, hoje todo mundo tem uma rede social, né? Então, antes disso, segue o cara, bota para seguir o Instagram dele e dá uma olhada no discurso dele, né? Ele tem que trabalhar com essa visão de uma alimentação natural, sem aditivo químico, não desembale a comida e sim descasque o que você come. Esse conceito é mais importante. Junto da alimentação, eu diria que, vamos olhar aqui, ó, olha o tanto de articulação que eu tenho só aqui, ó. Será que com tanta articulação no corpo eu fui feito para ficar parado? Não. Eu fui feito para me movimentar. O corpo humano é feito para movimentar. E o que a gente faz hoje? Quer ver? Se a gente descuidar, vamos fazer um exercício aqui, ó. Eu acordo de manhã, eu dou do meu quarto, a primeira coisa que eu faço é xixi. Aí do meu banheiro até da minha cama até o meu banheiro dá uns 6 ou 7 passos. Eu faço meu xixi, eu caminho uns 15 passos até a cozinha, tomo minha água. Eu costumo fazer jejum, não como de manhã. Tomo um copo, 2 copos d'água, caminho mais 12, 15 passos até o banheiro, tomo meu banho, já me visto ali mesmo, perto do banheiro, caminho uns 20 passos até o elevador, pego o elevador, mais 20 passos eu estou no meu carro. Do meu carro eu dirijo até o prédio da minha clínica, eu dou 20 passos, pego outro elevador, subo até o meu andar, dou 10 passos e estou sentado aqui onde eu estou. No final do dia eu faço o caminho reverso e eu termino meu dia com 150, 200 passos. Pergunto para você, Ronaldo, que é, antes de mais nada, né, um médico que trabalha com esqueleto, com 200 passos por dia. O que você me conta? É o suficiente para fazer, para ativar metabolismo, para melhorar a condição cardiometabólica? Funciona, Ronaldo? Claro que não, claro que não.
Na verdade, o nosso corpo, concordo contigo, foi feito não só para estar em movimento, mas ele precisa estar em movimento ativo, mais que caminhada, corrida, mais do que pegar uma caneta na mão, carregar um peso, pegar um neto no colo, ele precisa ter essa atividade, né? Ah, mas daí, Ronaldo, então, para compensar, no final de semana eu vou no shopping, eu uso a escada rolante, né? Porque eu tenho preguiça. Então, assim, é imperativo entender a necessidade da atividade física e também entender a diferença entre sedentário passivo e sedentário ativo, né? Porque tem muitas pessoas que falam para mim assim: ah, eu não vou para academia, eu não faço atividade física, mas eu trabalho em casa, eu sou dona de casa, eu lavo a louça e tal. Legal, você é uma sedentária passiva. Desculpa, ativa. Mas você não é uma pessoa que pratica atividade física. Tá? Atividade física não é só, como o Ronaldo bem falou, não é só movimentar o corpo, até porque existe toda uma questão de programação mental. Quando você fala assim, agora eu vou parar para fazer o meu exercício. O exercício já está provado isso. O exercício tem outra finalidade quando você destina aquele momento para uma atividade para a saúde. Quando você pensa, porque o exercício começa antes da movimentação, no pensar. Eu penso assim, ó, eu vou subir nessa esteira, ou eu vou para uma praça, fazer os meus 40, 50, 60 minutos de exercício para melhorar minha performance, para evitar um infarto, para melhorar minha circulação. Isso faz toda a diferença. Quando você está se movimentando aleatoriamente e não está pensando no que você está fazendo, não tem a mesma eficácia. Obviamente, vamos frisar, é muito melhor você se movimentar durante o dia, ser ativo, trabalhar, lavar louça, varrer o chão, passar um pano. É bom, é melhor do que ficar no sofá assistindo Netflix. Mas isso não conta como uma atividade física. Isso não vai evitar a tua osteoporose, isso não vai evitar a tua sarcopenia, isso vai fazer com que você tenha uma circulação um pouco melhor. Mas evitar as doenças do futuro, né, da idade, você tem que destinar um momento para atividade física. Samuel, qual a melhor atividade física? Olha, isso não tem, né? Vai depender muito do teu biotipo, se você é um ectomorfo, mesomorfo, mas de uma maneira geral, eu vou dizer assim, ó, duas coisas que você precisa fazer. Duas. Você tem que fazer um exercício de manutenção do esqueleto, porque o que é? O nosso esqueleto é um monte de osso que cairia tudo no chão, se não fosse a musculatura para ficar sustentando isso. Com o passar dos anos, os nossos hormônios diminuem, a nossa capacidade absortiva no intestino diminui e fica cada vez mais difícil manter a musculatura. Então, o exercício para isso é a musculação. Tem que fazer a musculação, ou ela disfarçada com outra roupagem, tipo um treinamento funcional, alguma coisa assim, né? É importante levantar um peso contra a gravidade, né? Levantar um peso, sustentar um peso. Isso é fundamental para manter o esqueleto, para que você possa chegar nos teus 100 anos e não precisar pedir para alguém te ajudar a abrir uma lata de pepino, mas de pepino em conserva que você fez, não aquele de conserva do supermercado cheio de sódio. Então, musculação primordial, no mínimo 2 vezes por semana, no mínimo. Eu trabalho com 3, eu falo para o paciente assim, ó, 3 vezes por semana é um número bom. Ah, mas eu quero ganhar massa muscular. Opa, daí precisa mais. Agora, se você quer manter 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, porque aí você divide grupos, né? Faz um pouco de grupo superior, grupo inferior. E nos demais dias, você tem que fazer um treino metabólico, um treino de condicionamento cardiorrespiratório, que pode ser uma hidroginástica, um pedal de bicicleta, você pode fazer uma caminhada, uma aula de boxe funcional, diversas modalidades, né? Mas é importante se movimentar todo dia. Eu falo para o meu paciente assim, ó, ele pergunta, mas eu vou fazer exercício físico todo dia? O que eu digo para ele? Olha, exercício físico é uma das necessidades do corpo, né? Assim como dormir, comer. Então faz assim, você não precisa fazer todo dia exercício físico, né? No dia que você não comer, não dormir, daí você também não precisa fazer exercício físico. Entendeu? Fica fácil, né?
Ó, gostei dessa. estamos indo numa linha aí, né? Falamos de comida, de atividade física. Samuel, estou adorando isso aqui e tenho certeza que os participantes estão adorando. Nós já estamos aqui com 45 minutos, então nós vamos fazer uma síntese final. Aí que assim, tem um colega que nós entrevistamos aqui que falou o termo infoterapia, que as pessoas precisam buscar informações e aplicar na sua vida, estudar, pesquisar. Então, agora eu quero que tu cite, não precisa entrar em detalhes, cite quais são os assuntos que os participantes precisam pesquisar e estudar para aplicar na vida delas, para nós concluir só com síntese. Bom, aí você acabou de adentrar no tema por que eu um dia criei um canal do YouTube. Porque dentro do consultório eu não conseguia informar o meu paciente tudo o que ele precisava. Então eu criei um canal para eu falar para ele, cara, sai do consultório e me consome. Vai para o meu YouTube de outros profissionais e consome conteúdo. Então vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui está lá no meu canal. Quem quiser, segue lá, esmiuçado, né? Você já viu que eu sou o cara que, se me deixar falar, eu falo muito. Então, Nós ia ficar 5 horas aqui, ninguém ia cansar. Tá gostoso, né? Tá gostoso. Tá muito bom. Então é o seguinte, vamos lá. Pontos importantes. Sono reparador. E sono reparador não é só deitar e dormir. Uma das coisas mais importantes é avaliar como você desperta. Se você acorda cansado, mesmo que o sono foi constante a noite toda, ele está ruim. Então, pesquise uma palavrinha-chave: higiene do sono. Isso define tudo. Aí você vai entender o que você tem que comer antes de dormir, como preparar o ambiente para dormir, o clima perfeito para dormir, celular perto da cabeça, luz no quarto, tudo isso. Sono reparador. Segundo ponto, respiração. Agora, tanto eu quanto o Ronald estamos limitando nossa respiração, porque a gente está sentado. Ficar sentado já faz com que o meu diafragma esteja mais para cima e já limita um pouco a ventilação do meu pulmão. Levantar durante o dia, se espreguiçar, respirar conscientemente, né? Que é o que a gente fala de mindfulness, né? Respirar conscientemente, isso é muito importante. Bom, outro pilar fundamental, durante a nossa entrevista eu já tomei 2 garrafas d'água. Hidratação, nosso corpo é feito só 70% d'água. Será que é importante renovar essa água? A água é o líquido que é usado para transmitir as informações, as mensagens de uma célula. As células conversam entre elas através do nosso líquido corporal. Então, é importantíssimo a gente renovar esse líquido durante o dia. Vai ser editado isso, né, Ronald? Estou pensando aqui, o que mais você quer que eu fale? Exercício, água, alimentação, gerenciar... Você já falou em meditação há pouco tempo atrás, né? E suplementos, você usa suplemento rapidamente? Vamos lá. É importante também entender quem é o paciente. Por quê? Dependendo de onde ele mora, qual é a idade dele, né? Localização geográfica, eu tenho que pensar em possíveis carências que esse paciente possa ter, né? Por exemplo, a gente sabe, todo mundo fala, é uma verdade, o Brasil tem um solo pobre em magnésio. Então, se eu estou atendendo um paciente no Brasil, eu vou dar um magnésio para ele. Se eu estou atendendo um paciente de 70 anos de idade, a produção de enzima digestiva dele possivelmente esteja comprometida. Então, a gente cuida lá, faz o teste, né, para ver como é que está o ácido clorídrico dele, ácido clorídrico diminuído, prescreve uma betaína HCl ou um pool de enzima para ele, né, um ômega 3, por quê? Porque a gente sabe que hoje o acesso ao ômega 3 é precário, né? A gente come peixe de cativeiro, que tem menos ômega 3, então predomina ômega 6 na dieta, que é mais pró-inflamatório. Então, esse tipo de conduta, que obviamente deveria ser avaliado por um profissional, né? Seria melhor, né? Mas e aí tem gente que não tem acesso a um profissional, que está numa cidadezinha lá, que só tem um médico lá, e o médico só trabalha dando omeprazol, dando simvastatina. Mas tudo isso é fundamental quando a gente pensa em longevidade.
E para terminar, Samuel, do teu coração por coração de quem está nos ouvindo, qual é a mensagem final para as pessoas que tu quer deixar aqui registrada? Olha, quando a gente está falando em envelhecer com saúde, tem um ponto muito importante aqui que é o seguinte: a gente tem que se preocupar com a nossa saúde. Sim, isso é fundamental, isso é primordial. Mas entender que nós não estamos nesse mundo sozinhos, que a gente vive em grupo, que a gente vive em sociedade, a dica é: adote um estilo de vida para que você possa viver muito e com qualidade, mas que você possa ser exemplo, inspirar pessoas ao teu redor. Né? Tem muito pai, muita mãe de família aqui que está nos assistindo. Então, eu quero dizer o seguinte: vocês têm filhos e vocês talvez sejam ótimos educadores verbais. Vocês sabem falar, mas lembrem-se que é a atitude que dá o exemplo. Então, sejam exemplo dentro da casa de vocês para criar uma geração de adultos mais saudáveis, com menos doença, com menos medicamento, com menos cirurgia, com menos limitações. Então, a dica é essa. Lembrando que você, além de cuidar do teu próprio corpo, você vai ser um exemplo para quem está ao redor, para quem está observando que cada escolha boa que você faz reverbera positivamente. Você vai ser uma pessoa com mais energia, com mais memória, você vai causar invejinha nos outros. E é isso que vai acontecer. Então, vai lá e arrasa, cause inveja boa nos outros. Seja inspiração e motivação para as outras pessoas. Beleza, Samuel, adorei conversar contigo, como todas as vezes eu adoro conversar contigo, muito conteúdo, com muita informação científica, tudo baseado em evidência científica. Tenho certeza que você que está nos assistindo adorou também. O Samuel, ele tem um canal maravilhoso, com muito conteúdo no YouTube, mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, então continuem assistindo o Samuel, vão atrás dessas informações, mas principalmente coloquem em prática na vida de vocês. Obrigado, Samuel. Um grande abraço pela tua gentileza em estar aqui conosco. Até a nossa próxima aula. Obrigado, Ronaldo. Gratidão a todos que ficaram aqui nos prestigiando até o final e sinta-se abraçado aí do outro lado da telinha também. Gratidão. Obrigado.